Saudação a todos os integrantes, os queridos participantes do André Luiz. Aqui estamos, neste momento, para algumas reflexões. Somos gratos pela oportunidade de aqui estarmos nesse trabalho com Jesus, na seara do Mestre, com Kardec, com André Luiz. E hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. E os itens que serão abordados têm por subtítulo Não vos afadigueis pela posse do ouro. São os itens 9 a 11. E Kardec, nos itens 9 e 10, ele cita a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo, versículos 9 a 15. E aí, esses versículos já tinham sido, não os mesmos versículos, mas dessa passagem, Kardec já tinha retirado o início dessa passagem no capítulo 24. Então, nós vamos ao Evangelho de Mateus e trazer essa passagem para que nós nos situemos. Em que momento ele diz, não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, olhem só. Diz Mateus, finalizando o capítulo 9, que Jesus ia por toda parte fazendo o bem. Isso quer dizer, ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, antes ele estão ali, né, as curas, várias curas que ele fez, as parábolas que ele teve, as conversas, o chamamento dos discípulos, o chamado deles, né? E o sermão da montanha. E aí chegamos ao capítulo 9, em que ele diz que ele percorria ali, aquela região. Vendo ele as multidões, ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aquelas ovelhas perdidas, né? E então se dirigiu a seus discípulos. Esses versículos nós conhecemos muito bem. E é Jesus falando. Né? E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós percebemos isso nas nossas atividades, nós percebemos que a seara é grande, mas não há braços bastantes para atender a todos. Os ceareiros são poucos. E aí, a seguir, entramos no capítulo 10, que Kardec colocou no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos prosseguir nessa passagem. Mas vamos relembrar. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Olha que interessante, né? Que Mateus nos traz. Jesus era o mestre, Jesus era o pastor, a porta, né? E o mestre que nós tínhamos que seguir. Mas ele, o que ele faz? Ele sozinho, mesmo sendo o governador do planeta, esse espírito, né, que tinha descido dos mundos celestes até nós, ele não faria tudo sozinho. Então, ele forma uma equipe. De início, são 12 apóstolos. São os 12 que eles chamam. Né?
Se nós lembrarmos lá quando ele se despede, após a crucificação, após a ressurreição, quando ele fica ali entre os seus seguidores, e ele se despede. Quando ele se despede, Humberto de Campos nos diz, né, os 500 da Galileia, ficaram conhecidos como os 500 da Galileia, já eram 500 ali. Né? E, então, ele vai falar primeiro a esses 12, e ele vai dar a eles autoridade, diz Mateus, autoridade para expelir os espíritos imundos e para curar toda sorte de doença e enfermidade. É o que normalmente nós fazemos na Terra. O que ele fez? Ele delegou a equipe. Ele delegou aqueles em quem ele confiava. Ora, e aí ele vai dizer o nome dos apóstolos. Ele vai nominar os apóstolos. A estes 12, e aí entramos no capítulo, no versículo 5º, que já foi citado por Kardec. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Então, o que ele delegou autoridade? Vamos entender o contexto de hoje do não vos afadigueis pela posse do ouro. Em que situação? Ele está ali, ele já fez curso, percorreu várias cidades, já contou várias parábolas, deixou o código divino, que é o Sermão da Montanha, e ali naquele momento ele está reunido com a sua equipe, os seus 12 apóstolos, seu colégio apostólico, como nós conhecemos, e ele vai delegar a eles a mesma autoridade que ele tem. A possibilidade deles de fazer cumprir hoje que nós chamaríamos de desobsessão, né? Afastar os espíritos inferiores e curar. E ele vai deixar, então, o que hoje nós chamaríamos de normas, né? De regras, de diretrizes. Nós temos nas nossas casas, seja a nossa casa familiar, seja a nossa profissão, seja o nosso templo religioso, nós precisamos de normas, nós precisamos de orientação. Como vamos cumprir nossas tarefas? Nós temos tarefas, temos, né, no nosso cargo, na nossa função, temos tarefas. Como nós vamos cumprir essas tarefas? Né? Nós precisamos, né, de normas, de diretrizes, de regras. O que nós vamos fazer para cumprir aquilo com que nós nos comprometemos? Então, nós fomos chamados ali na família, no campo profissional, no campo religioso. O que devemos fazer? Então, era isso que Jesus estava fazendo com a sua equipe, com o seu colégio apostólico, com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Era isso que ele estava fazendo. Né? Naquele momento que ele envia, eles se tornam apóstolos, né? Aqueles que eu envio, aqueles que vão, são os mensageiros. Então ele dava a ele instruções, e ele diz assim: não tomeis rumo aos gentios. O que isso quer dizer? Não falem com aqueles que não são hebreus. Não fale com aqueles que não são judeus, que não conhecem o Deus único, que não recebem o Deus único, aqueles que não são fiéis ao Deus único. Gentios vem de gente, lembra? Gente vem de gênero, origem. Outras gentes, não tem a mesma origem do povo hebreu, que era o povo escolhido por Deus. Tá? Nem então, não é aqueles não conhecem o Deus único, então não é a eles que eles vão falar, porque eles ainda não estão preparados, eles não estão preparados para ouvir a mensagem de Jesus, que é falar de Deus como Pai nosso, e nós como filhos desse Pai. Nem entreis em cidades samaritanas. Havia, né, uma situação ali que os judeus
quando falavam, não falavam a palavra samaritana. Vocês vão lembrar da parábola do bom samaritano, em que quando Jesus pergunta quem teve ali, né? Quem teve amor ao próximo naquele momento? Ele diz, aquele que teve misericórdia. Aquele que teve... Ele não fala samaritano, eles não diziam a palavra samaritana, e quando se referiam, né, por algum motivo, eles viravam a cabeça e cuspiam. Era um sinal de menosprezo àquele povo. E isso surgiu quando? Surgiu depois que os judeus, que tinham os hebreus, que tinham saído, tinham sido levados como escravos para a Babilônia. Depois, quando voltaram, eles encontraram outra situação. Ali naquela região, vamos lembrar da Palestina, a Galiléia era ao norte, a Samaria ao centro e ao sul a Judéia. Judéia por quê? Porque ali estava a tribo de Judá que acabou prevalecendo sobre todas as outras. E a tribo de Benjamim. Essa tribo de Judá, né, e a tribo são levadas para a Babilônia. E nesse momento, né, quando eles retornam, as outras 10 tribos habitavam a Samaria. Na Samaria, eles ficaram ali por aquele tempo que a tribo de Judá estava na Babilônia, e eles miscigenaram com aqueles povos que também habitavam a mesma região, os moabitas, cananeus, né, e vários outros. E eles casaram, tiveram filhos, né, com os outros povos, de outras origens, que não eram, né, hebreus, que não tinham Deus único. E o que aconteceu? Nessa miscigenação, eles também absorveram ritos e cultos religiosos. Então, eles fizeram e criaram, fizeram uma mistura mesmo, né? De Deus único, do Deus deles com os outros deuses. Então eles criaram, até eles construíram um templo para eles. Né? Então eles não iam a Jerusalém. Vamos ver aqui o hebreu tinha que ir ao templo em Jerusalém uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano ele ia a Jerusalém. E os da Samaria construíram o templo, então eles não precisavam ir a Jerusalém. Quando os judeus veem a situação dos samaritanos, eles passam a não considerá-los como mais irmãos. Né? Eles são impuros, e aquela terra era impura. A ponto de, quando eles queriam se dirigir à Galiléia, vamos lembrar, Samaria estava no meio, eles contornavam, eles passavam o Rio Jordão para outra margem e iam por Decápolis, né? Pelas outras terras, as terras dos gentios, para atingir a Galiléia, para chegar à Galiléia. Eles não atravessavam Samaria, tanto que vocês vão lembrar que Jesus, quando ele resolve vir da Galiléia a Jerusalém, a Judéia, ele entra em Samaria, os discípulos se espantam, porque ficam admirados ali daquela... Mas vamos por aqui? Vamos. Né? Aí é o episódio da mulher samaritana. Então Jesus disse, não tomeis rumo aos gentios, então não vais aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Então, eles não passariam pela Samaria. Mas, de preferência, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque naquele momento, os discípulos ainda, porque depois eles foram aos gentios. Vamos falar sobre isso. Porque naquele momento, Jesus os manda apenas à casa de Israel, as ovelhas perdidas. Que eram as ovelhas perdidas? Aí eu lembrei da Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues
no livro A Flores no Caminho, em todos os livros dela, ela faz isso, ela faz um retrato da época, né? Que época era aquela? Que época era aquela? E ela fala, né? Era uma época semelhante à nossa. E no A Flores do Caminho, ela vai fazer um retrato da nossa época. E é uma época de ovelhas perdidas, né? Por que as ovelhas perdidas, especificamente da casa de Israel? Porque a casa de Israel já tinha ideia de Deus único. Então, eles estavam com os ouvidos prontos a ouvir a mensagem que os apóstolos levariam. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. O reino dos céus era aquela, no imaginário, era onde eles conseguiriam a felicidade. Então, a seguir, Jesus fala especificamente das tarefas. O que fazer? Curar enfermos, ressuscitar mortos. Vamos entender o ressuscitar aqui? Não é morto do corpo, é morto do espírito. Vamos lembrar de Paulo. Desperta o homem, desperta o homem. Por que ele está, né, desperta? São aqueles mortos-vivos que hoje nós temos, né? E sempre houve. São aqueles que se encontram afastados de Deus. Eles perderam a conexão com Deus, se afastaram por livre-arbítrio de Deus. Os ateus, graças a Deus, né? Os agnósticos. Então, são aqueles que se afastaram. E eles não querem nenhuma conexão. Então, são essas, né? São esses que estão mortos. Por isso Jesus deixai aos mortos cuidar dos seus mortos. Quer dizer, eles lá se cuidam. Eles lá se cuidam. É desses mortos que Jesus está falando, né? E vamos lembrar do caso de Lázaro, né? Da filha do Jairo do filho da viúva de Naim, que foram ressuscitados por Jesus. Ali não havia morte, havia letargia. O corpo fica como morto, você só percebe por aparelhos. Hoje nós temos aparelhos por isso, mas naquela época não havia como. Então, Lázaro, a filha do Jairo, e o filho da viúva de Naim não estavam mortos. Eles estavam ainda ligados, né? O espírito ainda estava ligado ao corpo. Por isso, a ressuscitação. Então, é desses que Jesus está falando. Purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, Jesus, na verdade, está delegando o que eles viram, né? Viram Jesus fazer. Eles viram Jesus curar os leprosos, expelir os demônios, né? Ressuscitar mortos, curar enfermos. Então, é isso que Jesus está passando a autoridade para eles, para que eles delegando. E aí começa os versículos e os itens de hoje, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem dos fatos são vestimentas, né? Nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentação. Então, vamos lá. Por que Jesus fala isso? Se nós vamos aos estudiosos da época, aqui os costumes da época, e como eram as estradas da época, eram estradas perigosas, cheias de aqueles, né, assaltantes. Vamos lembrar da parábola do bom samaritano. Né? A parábola do bom samaritano é a estrada que leva a Jericó. Né? Essa estrada de Jericó, ela era realmente das mais perigosas. Jericó é uma cidade das mais antigas da humanidade,
e era naquela época um centro comercial. Então se faziam grandes negócios. E claro, não havia banco, né? Não havia banco, não havia Pix, não havia cartão de crédito. Então esses negócios se faziam com moedas, não havia papel moeda, então eram moedas que pesavam, né? Moedas de prata, de ouro, as mais valiosas, de prata com menos valor, de cobre. Então ele diz que não não vos afadigueis por possuir ouro, prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem. Então, que eles fossem livres, né? Sem fatos, nem dos fatos. Quer dizer, o costume era ter uma túnica que eles usavam durante o dia e à noite, eles colocavam outra túnica porque a temperatura baixava. Mas Jesus diz que não é para levar dois, né? Porque dois fatos levariam a quê? Chamariam atenção, levariam a cobiça dos outros, né? Nem calçados, nem cajados. Então, nem as sandálias, né? Existem traduções que falam em sandálias, que era o que eles usavam. Então, nem sandálias, fossem descalços, nem cajados. Cajado era um acessório obrigatório, está lá nas leis mosaicas, né, que fazia porque era uma forma de defesa. Por isso, às vezes, nós vamos ver os apóstolos com um cajado. Porque se surgisse um animal peçonhento, uma cobra ou alguma coisa assim, o cajado seria como defesa, né? Até contra as coisas, os perigos da própria natureza, o próprio caminho. Porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Isso quer dizer o quê? Eles trabalhariam para conseguir o seu sustento. Vamos lembrar de Paulo. Paulo tinha o tear, né? E quando ele chegava às cidades, ele buscava algum lugar em que ele pudesse trabalhar. Ele oferecia o seu trabalho. E ele nunca quis, né, receber benefícios dos que seguiam e seguiam Jesus. Então, continua, esse é o item 9. Item 10. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, então, Jesus, como é que Jesus nos diz? Ele convoca os discípulos, ele dá primeiro as instruções, que seriam, a gente poderia chamar instruções espirituais, né? Vai serão as tarefas dele espirituais, as tarefas espirituais. Depois ele fala de como eles materialmente, como eles irão, como eles deverão seguir, e ele termina, que é o final do relato, ao entrardes em qualquer cidade, agora ele dá instruções de como proceder quando chegarem às cidades. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Quando nós lemos Paulo e Estevão, quando nós vamos a Atos dos Apóstolos, está lá o relato de como Paulo procedia. Eu lembro dele chegando, né, e perguntando quem eram aqueles, né? Primeiro ele perguntava pelos judeus, né? Pelos irmãos de raça, como nós costumamos dizer. E onde eles se encontravam, quem eram, né? Ele perguntava quem eram as pessoas dignas, é exatamente isso, né? Procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Então Jesus é o apóstolo da paz. É aquele, né, que nós podemos dizer, né, que pela primeira vez ele nos traz essa universalidade da paz.
Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Então, eles estavam indo em missão de paz. Eram instrumentos da paz. A paz seja nessa casa. Se a casa for digna, a paz se fará. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Se eles não aceitavam, se eles contrariavam, não queriam ouvir, a paz não ficaria ali, porque eles não receberam. Né? Lembra do ouvidos de ouvir, olhos de ver. Então, eles não estavam receptivos à mensagem. Então, por isso, a paz voltaria para eles. Isso acontece conosco hoje. Quando nós mandamos boas vibrações para as pessoas, se elas não receberem, essas vibrações voltam para nós, multiplicadas. Quando alguém não vos queira receber, então olhem só, se receber, hospedem-se na casa, fiquem ali até ir embora. E fazendo o quê? Fazendo aquilo que Jesus tinha dado como tarefa: curar os enfermos, pregar o evangelho, ressuscitar os mortos. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, que havia essa possibilidade, né? Ele mesmo ele vivia essa experiência. Nem escutar, sacudir, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Olha que interessante, sacudir a poeira dos vossos pés. O que isso significa? Sacudir a poeira dos pés. Você sabe quem é que analisa e interpreta para nós esse versículo? É Emmanuel, claro. Emmanuel, que é um estudioso e com que nós nos esclarecemos, informamos e nos deliciamos com as interpretações de Emmanuel. No Pão Nosso, quem quiser depois ler toda a página, é a mensagem de número 71. Então, Emmanuel nos diz, pela mediunidade do Chico, a mensagem tem esse título: sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias. Então, eles foram e eles vivenciaram isso. E quando não eram escutados, eles sacudiam a poeira das sandálias. E aí Emmanuel diz, não é apenas um gesto mecânico, é mais profundo. Aí que entra a explicação dele. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida. Vou repetir. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Nós vivenciamos isso nas nossas existências. Aí agora voltamos lá na citação que fizemos da Amélia Rodrigues, a Flores do Caminho. Ela faz o retrato da nossa sociedade hoje, né? O homem conturbado dos nossos dias, embora desfrute de comodidade, padece de hipertrofia dos sentimentos, sonhando com o cosmos, né? Abstraindo, e ensanguentando o solo por onde anda. As nações que se fazem solidárias quando vitimadas por cataclismos e tragédias inesperadas não trepidam em fomentar guerras lastimáveis de destruição irracional, em que dizimam povos, arruinam cidades e economias,
derruindo-se também. Então, da mesma maneira que as nações, né, se mostram solidárias em caso de tragédias humanas, também provocam guerras. Nós estamos vivenciando isso, infelizmente. A prepotência, a maldade e o pavor campeia no mundo moderno. Os gabinetes de pesquisa multiplicam-se e os engenhos técnicos enxameiam. E aí ele fala de como a humanidade, ela fala de como a humanidade evoluiu em tecnologia, em avanço tecnológico. Mas ela mesma, né, essa civilização, ela própria é autora de inomináveis calamidades que varrem o planeta em todas as direções. A supervalorização da inteligência tem produzido o esfriamento da solidariedade, enquanto as ruas do mundo se abarrotam de jovens desvairados que se reúnem em magotes à espreita, esfaimados de pão, de paz, de amor, prontos para a hecatombe cujo caldo de cultura fermenta. 2000 anos de cristianismo e uma tão parca messe de luz, uma tão pouca colheita, né, de luz. 20 séculos de sementes abençoadas, 20 séculos, e insignificante colheita de fraternidade. Contrastando com os pântanos que a tecnologia transformou em searas ricas e os desertos que se tornaram pomares, multiplicam-se os jardins que se fazem áridos e os trigais que são vencidos pelos espinhos. A boa nova de Jesus, neste momento grave, é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante que se vive. Daí, não vos afadigueis pela posse do outro. O homem ser Deus, Hahnemann disse que só existe uma doença no homem, o afastamento de Deus. O homem sem Deus, que penetra na fissão nuclear, faz-se Deus do horror e é ameaça à vida, numa antevisão apocalíptica de destruição sem par. Kardec, em Obras Póstumas, há um artigo de Kardec falando sobre os efeitos das ideias materialistas, que é exatamente isso que estamos vivendo. Não obstante as aflições existentes, a mensagem do Cristo permanece viva e obreiros do seu evangelho levantam-se para proclamar a hora chegada, um amanhã melhor. Somos nós. Nós temos que nos conscientizar que o Cristo conta conosco. Nós nos comprometemos com isso, em levar a mensagem dele. Não nos afadiguemos com a posse do ouro. Jesus não estava condenando a riqueza ou os bens terrenos. Ele estava dizendo, né, falando contra a usura. Vamos lembrar do chamado de Zaqueu. Nem todos enxergam a beleza que já repunta na terra. Há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam, a conquistar os espaços morais. Que é ali quando Jesus envia os seus discípulos, seus apóstolos, ide pregar, curai, ressuscitai. Há flores no caminho, aguardando os homens. O convite é o mesmo que ontem ele nos fez. E agora que nos chega sob ótica nova, qual a ótica nova? A doutrina espírita. Profunda, compatível com a época em que nos encontramos. É decisivo, penetrante, atual. A mensagem do Evangelho é atual, é libertador. Não dá margem a equívocos.
nem faculta evasões. O que a doutrina e o Evangelho de Jesus nos trazem? Responsabiliza e dignifica o amor, capaz de sensibilizar o caráter mais refratário e o sentimento mais empedernido. E olhem o que a Amélia diz. Hoje é o dia, e agora é o momento de decidir, de optar. Cristo ou César? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Olha o que a Amélia diz. Hoje é o dia, agora é o momento de decidir. Cristo ou César? A palavra de Jesus é sempre atual, com o mesmo tom de libertação, sem margem à interpretação dúbia. Isto é, Salvador, 10 de junho de 1982. Então, voltamos a Emmanuel, Pão Nosso, 71. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida. Se alguém não receber a tua boa vontade, nem te perceber a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? O que nós normalmente fazemos? Se a pessoa não nos ouve, se ela contesta, nós polemizamos. Às vezes até agredimos. Não foi isso que Jesus disse. Sacudir o pó das vossas sandálias. Sacudir a poeira. Deixemos. Se já te falamos, a sementinha está ali. Uma hora ela vai despertar. Desperta. Tal atitude não resolve os problemas espirituais. Quando acusamos, não resolve. Sacode as más impressões e marcha alegremente. Emmanuel. E aí nós vamos pensar, né? Esses discípulos, apóstolos, esses 12 que estavam sendo convocados, a Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, ela vai chamá-los de embaixadores do reino. Porque o que eles iam anunciar? Eles iam anunciar o reino dos céus, a implantação do reino dos céus, né? Como Jesus disse a ele, né? Ide anunciar que em breve será implantado o reino dos céus. Então, Amélia Rodrigues os denomina embaixadores desse reino, do reino dos céus. Né? E a Amélia Rodrigues gosta de descrever o momento, né? Em que momento aconteceu? E ela vai descrever, ela gosta de descrever a natureza, né? É uma impressionista. Em madrugada, que se fazia bordada de luz, ele reuniu os seus em Cafarnaum, às margens do mar Espelho, e lhes explicou ternamente como seria o programa de engrandecimento moral que estava traçado para toda a humanidade. Era necessário empreender a desafiadora façanha de informar as gentes de todo lugar seu conteúdo em vulgar. Aqueles eram dias de egoísmo, de soberba, de internas batalhas nas quais predominavam os ódios e as rixas. O ser humano era escravo dos dominadores mais astutos e impiedosos que o submetiam ao talante das suas misérias morais interiores. Parece que ela está falando de nossa época, né? Não brilhava o sol da esperança, muito menos a doce possibilidade da compaixão. A miséria espiritual transbordava.
e as pessoas encontravam-se submetidas a preconceitos, a situações de penúria e abandono. De certo modo, ainda hoje é quase assim. O processo da evolução íntima do espírito, que deve abandonar o primarismo de onde procede, na busca do infinito, é longo e penoso, envolvendo os discípulos para o mistério especial, para a tarefa especial. Tocou-os um a um, transmitindo-lhes a santificada energia que o caracterizava. Ide em paz e com irrestrita confiança no Pai. E aí ele vai falar, né? Eles haviam renascido para participar da gloriosa envergadura espiritual e deveriam trabalhar enriquecidos pela alegria inaudita do bem-fazer. E aí, né, nós vamos também, a Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, que nos fala desses apóstolos, como eles, né, procederam. Como eles procederam? Aí nós vamos lembrar a crucificação, a ressurreição, quando Jesus comprova a vida futura, a realidade da vida futura, a realidade de que a morte não existe. E a Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, no capítulo 4, A Regra de Ouro, ela nos fala desse chamamento dos apóstolos e depois como eles terminaram sua vida. Eles dedicaram sua vida a Jesus. E o dia, assim, decisivo de AD deles, né, foi o Pentecostes, o dia do Pentecostes, quando ali a mediunidade aflora e o próprio Jesus fala por Pedro. E então, conta a Amélia Rodrigues, né? João e Tiago, os filhos do trovão, a Boanerges, como o Senhor os chamava, descendiu de Zebedeu e Salomeu, que lhe foi fiel até o Gólgota. E aí ele diz, né? Ela diz, quanto então todos eles guardaram fidelidade a Jesus. João foi fiel até ali, naquele momento. Contam os espíritos que alguns deles foram testemunhas também, mas foram disfarçados. E ela depois vai nos contar como foi o sacrifício final deles, né? Tiago, o moço, que era o filho de Alfeu, foi arrojado do pináculo do templo. O pináculo era o ponto mais alto e apedrejado até a morte. Bartolomeu sofreu o martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo, após ser esfolado vivo. Judas Tadeu doou a vida na Armênia, sob flechadas cruéis. André foi crucificado. Filipe, martirizado. Simão os Zelotes, haviam 2 Simões, né? dois de nome Simão, Simão Pedro e Simão o Zelote. Deixou-se crucificar na Pérsia em singulares trajes. Tomé, o Dídimo, renovado, crente amoroso, padeceu o golpe de uma lança na Índia, oferecendo-lhe a vida. Tiago teve decepada a cabeça, fiel ao amor. Mateus consentiu em ser martirizado. Pedro permitiu-se crucificar em Roma. E nós vamos lembrar de cabeça para baixo, né? Então, todos eles
deram sua vida por Jesus, pelo reino dos céus. Então ela diz, o reino de Deus chegar à terra dos homens e confraternizara com eles em nome do amor. Então o reino de Deus já está entre nós, né? Desde esse momento do advento do Cristo. Hoje, nós sabemos que não precisamos mais sacrificar as vidas. Vamos lá no Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual o sacrifício hoje mais agradável a Deus? É o sacrifício de nós mesmos, da nossa imperfeição. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Renunciemos às nossas imperfeições ainda, aos nossos vícios, o egoísmo, a vaidade, a ambição, o orgulho. E do egoísmo e orgulho saem todas as outras mazelas que ainda trazemos. E vamos então e foi o exemplo que os discípulos nos deram, entregaram a vida. E o nosso sacrifício em testemunho a Jesus vai ser substituir os vícios, expelir de nós os vícios e colocar no nosso íntimo as virtudes que temos todas em sementinha em nós. E então, Kardec, no item 11, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, depois de colocar a passagem do Evangelho, ele vai fazer comentários, como ele sempre faz, né? Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Era um hábito, né? Então, tudo aquilo que as recomendações que Jesus fez no campo material, né, fazia parte dos costumes. As pessoas acolhiam os forasteiros. Isso era uma regra de hospitalidade. Mas então os viajantes eram raros, diz Kardec. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Hoje, né, as pessoas viajam mais, meios de transporte, meios de comunicação, tudo isso. Então, hoje já existem pousadas, albergues, hotéis para hospedar as pessoas. Então, os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo, aquilo que Emmanuel colocou, né, no Pão Nosso. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguir dos egoístas os caridosos. Por isso lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou, melhor, quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Então, ao entrardes em cada cidade, procurar saber quem é digno, quem seria bastante humano, como Kardec nos traz aqui, para receber o forasteiro, o viajante, e disposto a ouvir as palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir,
recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes pusesse, que usassem a violência e de constrangimento para os converterem? Não. Dou pura e simplesmente que se fosse embora, diz, né? Simplesmente que fosse embora, à procura de pessoas de boa vontade, bom ouvido, para ouvir, né? E é interessante que Kardec, então, finaliza este item 11 dizendo, né? O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Olha que interessante, né? E que sábio, Não violenteis nenhuma consciência. Aquilo que era a máxima, a regra de ouro. Não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem, né? E fazer o que gostaríamos que fizessem a nós, né? Então, mesmo o Espiritismo hoje diz aos seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência, não escandalizeis, não é isso? A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não, nós não podemos forçar o outro a adquirir a crença que é nossa. O Espiritismo é ótimo para nós. Emmanuel, aliás, pontua isso lá no Consolador. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Quer dizer, não falemos nada agressivo, não agridamos os que não pensem como nós, com palavras, estigmatizando o outro, né? Que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repetem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Que Jesus veio falar desse Deus amor, né? E quando nós vamos ao Consolador de Emmanuel, não vos afadigueis pela posse do ouro, Emmanuel diz assim, Deus, falando dos bens materiais, Deus nos proverá o espírito, a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário a nós. Não deve esquecer a prece do trabalho e da dedicação. Lembramos da passagem de Jesus, da máxima de Jesus, que ele diz, buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Vamos lembrar do acontecido com o Dr. Bezerra, né, que em determinado momento, ele não tendo como pagar os aluguéis atrasados do seu quarto, um aluno bate à sua porta e paga antecipadamente. Depois nunca mais o aluno aparece, mas depois os espíritos dizem que se ele não se preocupasse com prover a sua família, quando o Dr. Bezerra está muito preocupado, porque eles enviariam outros alunos para pagar-lhe as aulas, né? E então, vamos encerrar com Jesus no Lar. Jesus no Lar, de Neio Lúcio, pela mediunidade do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 3º, Explicações do Mestre. E é Sara, esposa de Benjamim, o criador de cabras, em Cafarnaum, que, na casa de Pedro, que pergunta a Jesus. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime, todavia, como iniciar nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Olha o sacudir o pó das sandálias. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem.
Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. E sou apegada aos meus bens e ciumento de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Interessante, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro e prata. A dama então se confessava e comentou Pedro: para isso é indispensável a boa vontade. Aí a esposa de Pedro também diz: com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. Mas, diz Eneio Lúcio, em todos transparecia aquela expectativa diante de Jesus. Sara, diz Jesus, qual é o serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras. O marido dela era criador de cabras. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Interessante, né? Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-los. Então, o que Jesus diz? Moisés e os profetas já haviam dito o que ele veio confirmar e acrescentar. Né? Ele dizia, eu vim acrescentar. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Bem atual, né? O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo. Então, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, é um alimento novo ao nosso coração. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então, a mensagem é nova, o leite puro, mas no vaso impuro da nossa alma, né? A ferrugem vai se misturar com a ferrugem do egoísmo e vai azedar, se tornando o vinagre da incompreensão, adiando esse trabalho da construção do reino de Deus. Interessante. Então nós precisamos, que é isso, o que os espíritos nos trazem, o que Kardec nos traz nessa manhã, o que a doutrina nos traz. E a pequena assembleia, então, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, sem qualquer comentário. Aí o mestre concluiu. O orvalho num lírio-alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Olhem que interessante, o orvalho num lírio-alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Sigamos o Mestre Jesus, colocando em nós os seus ensinamentos e buscando viver a mensagem que ele nos deixou com as suas lições,
que possamos cumprir os compromissos que assumimos com o Cristo. Ele nos aguarda e conta conosco para a construção desse reino de Deus na terra. Despertemos e sigamos com Ele. Muita paz, abraço a todos, muita paz.